Acho que sim. Boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, eu sou a Marielle. Eu sou o o Helder. Nós somos resenhando.com, um site que existe há 17 anos. Falamos de cultura, teatro, cinema, livros, literatura. E hoje nós vamos conversar, uma conversa assim bem gostosa, descontraída, com uma escritora. Eu conheci ela por meio de um livro infantil. Mas ela não só escreve livros infantis, ela também tem os poemas. Então daqui a pouco ela já está chegando aqui. É a Paula Valéria Andrade, Isso. escritora premiadíssima, que hoje vai dar a honra de conversar com a gente e conversar aqui com os leitores do Resenhando, né? Daqui a pouco ela já deve aparecer por aqui. Ih, acho que ela não está conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. Será? Vamos ver. Não acho o vídeo. Não acho o vídeo. Vamos ver se aqui. Daqui a pouco ela vai aparecer lá nos stories dela lá em cima. Olha só, estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Uau, que legal. Oi, Reinaldo, já chegou. Boa noite. Reinaldo, nosso companheiro de lives. Sexta-feira vai ter uma live demais com o Reinaldo, falando sobre os lançamentos da linha Estrela, né? Ah, é, que teve a cartela, teve o tanque e o bendito do Falcon. Guardião da Fronteira não. Falcon versus o Tubarão Feroz, né? Sim. Então, sexta-feira. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Reinaldo. Estamos aguardando a escritora. Hoje é uma conversa mais literária, mais cultural. Vê pelo teu celular, Helder, né? Que é mais fácil. Já que meu celular tá com 2% de bateria. Ei! Que beleza! Vamos lá, vamos falar com a Tudo Paula. bem com a gente, sim, Reinaldo. Graças a Deus. Aqui está um calor, né? Embora tenha a praia aqui pertinho atrás, mas, gente, tá muito quente. Tomando banho o tempo inteiro. E você, Reinaldo, tudo bem? Espero que sim, hein? Firme e forte pra sexta-feira, hein? Sexta-feira a live vai abalar o mundo falconiano, hein, Reinaldo? É! Ah, ela comentou. Ih, ela não tá conseguindo entrar. Como é que faz aqui? Será que tem como mandar por aqui? Peraí, acho que não. Ela tem que entrar em algum... Ah, acho que eu tentei enviar aqui. Não sei se Enviou. vai. Ah, o Reinaldo está ótimo. Reinaldo sempre tá ótimo, né, Reinaldo? Sempre mesmo. Sempre bem-humorado. Graças a Deus, né? Porque, olha, tanta coisa que acontece com a gente. Tem que ter alguém assim pra cima. E o Reinaldo sempre coloca a gente pra cima. Mesmo com o Taborocochô. Meu tanque e o tubarão chegam até sexta-feira. Ah, é mesmo. Maravilha, hein, Reinaldo? Ah, mas também se não chegar, a gente tem muito assunto pra falar. Então, yes. Ela não tá conseguindo, Helder? Deixa eu ver aqui. É que o celular dele é bem desorganizado. Ah, a Paula entrou. Entrou? Beleza. E agora? Acho que agora tá aqui no bonequinho. Vamos lá, cadê a Paula? Aqui na apareceu. Aqui. Aí já... Vamos lá, Paula, deixa eu só desligar aqui e tirar a internet. Ah, é que já tá prestes a morrer esse celular aí? Tô com combate estado lá. Oh. A Paula já aceitou. Boa noite! Oi! Boa noite, consegui entrar. Que bom, que bom. Ei. É assim mesmo. E internet, tem coisa aí, a gente se embanana. A gente também tá fazendo live e volta e meia não lembra como é que onde aperta, porque mudou o formato todo do Instagram. Então é normal mesmo. Internet tem dessas. Muda a aparência, a gente tá perdido, né? Boa noite, Eli. Boa noite. É porque cada live tem um tipo de sistema, né? Tem do Instagram, tem do Zoom, tem do Google Meet, tem, enfim. Isso. É bem legal, mas aí às vezes a gente fica meio perdido, tipo, onde eu tô? O que eu tenho que fazer aqui? Cadê o videozinho? E aí na hora tá ainda. Porque aí parece que você tá fazendo e não aparecia o negócio do vídeo ao vivo também. Pra gente, né? A gente ficou apertando, falando, gente, não aparece. Aí depois apareceu na carreirinha, assim, você vai passando o dedo, aí aparece. A gente fica apavorado às vezes, porque, né? Seja bem-vinda, né? A gente quer conhecer mais a sua obra. E de você obrigada. Dela, muito
Então, Paula, Ele é o Helder, né? E eu sou a Marielle. hoje Prazer, a gente Helder, prazer, Marielle. Conheço vocês de foto, né? Agora o vídeo ao vivo. Agora estamos aqui. é bom dar um Online. rosto, dar uma voz, né? É. É. Então, Paula, a gente vai falar sobre a literatura nos tempos de pandemia, Para né? começar Você assim. tem um livro que fala sobre isso. A gente gostaria que Isso. você começasse falando dessa obra, tua última obra, né? A A pandemia pandemia da da invisibilidade do ser. invisibilidade do ser, exatamente. Aqui. Se eu tentar dar uma folheada, esse livro ele foi publicado em agosto do ano passado, né? Antes da pandemia que a gente está vendo. Ele foi publicado em agosto de 2019, antes em julho na Flip, mas em São Paulo em agosto de 2019. E aí depois surgiu essa pandemia em março, e ele já tinha sido lançado na Flip, em Paraty, e aqui em São Paulo, no Cabaré da Sicília, que é um lugar aqui na Santa Cecília bem legal, que tem bastante coisa de boemia e poesia. Deixa eu só mostrar um pouquinho, peraí. Ai, que legal. Eu achei a capa linda dele. A capa, o título, Ah, E eu lindo, obrigada. publiquei lindo. Ele lá é. o texto também no Resenhando, tá lá publicado. Ai, muito obrigada. Eu sou super fã de vocês. É uma honra estar aqui. Antes de mais nada, eu quero agradecer, né? Que eu estou muito feliz que vocês me convidaram. E essa capa linda é da Angelita. Angelita Cardoso fez a capa e as ilustrações, que é isso que eu quero mostrar, que são algumas ilustrações e que ela me enviou e deixou selecionar, fazer a direção de arte e o projeto gráfico, que também eu não falo, mas o livro é a poesia e o projeto gráfico meu. Então, quando ganhou o prêmio segundo lugar, o livro do ano, o prêmio Guarulhos, né, de literatura esse ano, Sim, em São Paulo, isso. tem também o projeto gráfico. É que a gente não fica falando tudo, porque a poesia só já está ótimo, né? Mas o livro Ah, ganhou isso também. Então, peraí, deixa eu mostrar o Olha, trabalho lindo da foi o Angelita. conjunto, né? Foi mais do que a Foi o escrita, foi conjunto. a obra toda. A obra toda. Foi o conjunto, tem o prefácio também. Ó, ele tem os capítulos, né, assim, tá vendo? Tá dando para ver. E aí tem as ilustrações maravilhosas, como essa, por exemplo, da Angelita. nossa, que lindo. Belíssimo. Aí aqui tem no Sabe a capítulo técnica qual é? Sou. Hã? E a técnica que ela usa, você sabe? Eu acho que é aquarela, né? Essa daqui não, mas essa é óleo. Mas A a capa outra é aquarela. Coisa Aí linda. tem. Quer ver aqui, ó? Esse também é belíssimo. Nossa, Foi sim. todo um trabalho que a parte, ó, o sujeito social plural, que é o capítulo 2, 3. Então, no índice tem as subdivisões dos 4 capítulos, né, desses Sim. sujeitos da sociedade que fazem... Ai, que calor, desculpa, não sei. Aqui também, no Aqui também litoral, tá aqui tá um muito calor quente. horrível. Então, não. Não sei, não estava assim, de repente, assim. Eu acho que é a luz também que eu acendi para dar um Ah, contra-luz, né? esquenta, é. Que eu falei pra ele, tem que comprar uma luz melhor. Essa lâmpada aqui tá horrível, esquenta. Não é? No final a gente tava. É assim mesmo. É assim mesmo. Ó, esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui que é no sujeito social plural, tem um poema da Marielle. Olha que belíssima essa arte também Nossa! da Angelita. E aí tem os poemas visuais. Eu estou, por enquanto, mostrando só a arte dela, né? Uhum. Sim. Aí o sujeito íntimo infinito lírico, que eu adoro essa também, que eu acho muito. Ai, essa é Essa é a lindíssima. lápis. São técnicas diferentes, por isso que eu falei, tem aquarela, Sim, tem carvão, tem lápis, bico de pena e tal. E aí tem o ilhamento do sujeito. No YouTube tem todos esses vídeos desses eu 4 vi. capítulos, dessas subdivisões. E aqui, quer ver? Esse aqui que parece o grito, né? Eu gosto muito, que é a parte do sufoco, Sim, toda a questão humana, que agora a gente está enfrentando a pandemia, né? E aí começam os poemas visuais. Então, procuro pessoas do meu passado, cada uma conta um pouco de mim, procuro saudades aqui do lado, fundas ou rasas, mas não controlo tanto tempo assim. Telúrico não sabe a hora da minha fala, percebo que não há muita saída.
procuro nas salas das muitas cenas alguma coisa de real, mesmo que de ensaio, ou simples, pequena. Procuro na lasca do espelho algo santo e perfeito perdido pelas páginas. E por aí vai. Então tem poema visual, Lindo. mesclado. Lindo, sim. Ó, já tem aplauso aqui do chefe Bruno Lacombe. Rogério Correia já está dando aqui boa noite. Muito obrigada pela presença, os amigos queridos. Fez a peça Heróis, maravilhoso. Paulo Azevedo, a gente quer numa das... Eu tenho que agradecer, porque o chefe Bruno Lacombe é um caso especial. Ele é meu amigo de escola, desde os 7 anos de idade, gente. Ai, que lindo! Sabe lá o que é isso? Para quem já passou dos 50 anos, é um amigo que eu resgatei, maravilhoso da escola, desde os 7 anos de idade do primário. Isso é tão raro, né? Obrigada a todo mundo. É tão raro, né? Olha que lindo. Verdade. A gente fez teatro junto, a gente fez aquele teatrinho de fim de ano, de dançar a conga, sabe aquelas coisas? Sim. Estão muito bem-vindos. Gente, desculpa que eu estou assim, né, nessa... Imagina, aqui também está quente, não tem? Tem aqui também Chama Poética, boa noite. Silvia. Fernanda, Chama Poética, que linda. Obrigada a presença, gente. O Nilton Abreu. Reinaldo Rodrigues. Beto Gaspar. Acho que é Gaspar. Beto Gaspar está de Los Angeles, que chique. Brasil, Estados Unidos. Estamos uma live. Olha, a gente tá ouvindo. A Patrícia Cacau, não sei se está no Ceará ou está na Suíça. É uma gente muito chique. Eu tenho uns amigos muito elegantes aqui nessa rede social. Tem aqui também Cole Cristina, deve ser Cristina Cole, né? Boa noite. Pronto, foi todo. E o Reinaldo, nosso amigo do colecionador. Boa noite para todos. O Rogério Brito Corrêa falou que você é uma grande poeta. O Rogério Brito Corrêa foi o curador do prêmio, não vale, olha que maravilha. Deixa eu mostrar, que eu sou muito grata. Eu agradeço, Rogério, mas você é marmelada, né? Porque no desenho, olha, mas... em mim, Ó, que lindo. Nossa, que prêmio lindo, Estou tentando mostrar no controle. É lindo, é uma emoção segurar. Ele está na minha estante, bem lindo ali, no meio dos meus livros, como um presente divino. Que coisa bonita. Maravilhoso, como diria agora a gente, né, em casa, e aí, olha só, tá colhendo um fruto do que já tinha feito anteriormente, e agora, nesse momento... E, Paula, a gente pode dizer que esse último livro, ele é meio que premonitório, porque já pelo título já chama uma atenção, né? Como é que você conseguiu ter essa sensibilidade, né, de visualizar uma coisa que poderia acontecer? Então, gente, antes de mais nada, desculpa novamente que eu estou suando em bicas. Não sei, acho que é o calor. A gente está suando, tranquila. Então, vamos lá. Olha, a sua pergunta é muito pertinente mesmo, é isso mesmo, todo mundo me pergunta. E, assim, dentro da minha... Assim, nós não somos uma coisa monolítica, né? A gente tem muitos... Nós temos os múltiplos heteronômicos. Então, tem um lado meu racional que falariam jamais, imagina, esse livro foi todo pensado, e foi realmente, logicamente, pensado, racional, pensei nos filósofos, na parte toda abstrata e filosófica conceitual, que eu já estava pensando nessa pandemia antes, no sentido... não da pandemia viral que a gente está vivendo, mas no sentido desse colapso do global warming e de não preservação do ser humano, da Amazônia, violência urbana, tudo, a questão de não equivalência racial e milhões de questões que se arrastam. E eu já tinha isso do ponto de vista lógico, racional, claro, intuitivo, poético, sensível, mas do ponto de vista abstrato. E aí esse meu lado falaria para vocês, não tem nada de místico, porque eu não sou assim, etc. e tal. Só que tem um lado que, sim, claro que tem um lado místico, né? E aí eu também não tenho vergonha de assumir, porque se nem Plínio Marcos teve vergonha, né? Se nem Raul Seixas e caras, e gente, e escritores incríveis. Então, assim, eu não me assumo como uma mística esotérica, não é o meu lugar. Porém, assim, tem sim uma intuição, uma voz interna, sonhos e questões que foram desenrolando, principalmente de novembro do ano passado para cá. Eu já tinha publicado o livro, eu estava na questão, achando que era
tinha o lado metafísico, mas era mais social, plural, e tanto que o livro tem essas divisões, social, plural, emocional. E quando caiu no metafísico, eu lancei o livro em julho, agosto, e em novembro eu tive um sonho esquisitíssimo. Muito então pesado. conta. Então, eu não falei isso ainda em nenhuma entrevista, olha que legal. Então, mas eu já quero saber. Que curiosíssimo. Essa é exclusiva. Eu tive um sonho que eu achei que era a minha vida pessoal, e depois eu vi que era uma premonição, assim, uma intuição global, talvez uma questão simbólica, sei lá, vai explicar, junguiana, eu não quero entrar em questões de explicação, vou contar. Eu simplesmente sonhei, e eu tenho isso num texto, depois eu coloquei isso numa dramaturgia que eu fiz, e que foi agora, está no PROAC lá, esperando ser suplente, chama Panaceia, tem o Pânia Panaceia, tem o conto, que eu sonhei com um porão, que eu coloquei na dramaturgia, com uma piscina de ratos, como tem na música do Cazuza. Só que eu sonhei com um porão, que eu estava dormindo, e aí tinha um barulho embaixo, tá, tá, tá. E aquele, sabe, como se tivesse gente vivendo no subterrâneo. E aí eu levantei a cama, que não é a minha cama, quer dizer, é imaginário. Eu levantei aquela cama, como você guarda cobertor dentro, aquela cama box, e embaixo tinha um porão de pirata, assim, uma coisa cheia de ratos, assim, os ratos subindo, e ratazanas enormes. E aí eu fiquei muito grilada com aquilo, né? E aí eu fui buscar, simbolicamente, nossa, o que é isso e tal? É traição, né? E óbvio, a peste bubônica veio, enfim, o coronavírus não quer dizer que vem dos ratos, né? Mas teve essa questão no mercado chinês da mistura dos animais, tem essa questão que já está do SARS, que já vem desenvolvendo, enfim, não se sabe ainda. Mas eu achei muito forte. Eu já tinha feito o livro, e aí eu fiquei com uma sensação que meus amigos mais íntimos, mais próximos, sabem que eu ficava de novembro a dezembro dizendo, gente, eu não tenho muito tempo, eu estou preocupada, porque ano que vem eu estou cheia de coisas para fazer, eu não tenho muito tempo, eu não tenho muito tempo. E as pessoas achavam, não tem muito tempo, por quê? Eu achava que era uma questão... É muito intuitivo isso, né? Eu achava que era uma questão que eu não tinha muito tempo, porque eu estou envelhecendo normalmente, né? Quer dizer, como qualquer cidadão normal, eu estou... Se pega nisso. Estou com 50 anos, passei de 50 anos, é isso, é uma fase São de transição. ciclos, Então, eu achava que é isso, que eu tinha essa intuição. E não, eu estava com uma intuição que eu não ia mais ter tempo de fazer todas aquelas coisas que eu fazia, que a gente fazia, que o planeta fazia. E em janeiro eu fiquei muito angustiada, achando que março ia ser difícil. Tanto que quando eu fui para o Psil Poético, foi o último evento que eu fui, voltei de avião, já estava nisso, né? O lockdown foi 14, eu me fechei 17, 3 dias depois. Nossa. E aí eu tinha essa sensação. Então, assim, é muito... são histórias paralelas, né? Claro, quando eu escrevi, eu não pensei que fosse viral, mas eu já tinha essa sensação. Tem muitos poemas sobre essa questão do desequilíbrio global. Desequilíbrio global. Né? Bom, agora tem alguma assim, preferida? Ou que te chamou mais atenção? Não sei, tem um carinho especial? Um trechinho? Tem algumas, assim, que são, né, muito queridas, porque é um livro de 276 páginas. Eu acho, eu não contei, deixa eu ver no índice, que até o meu editor, Daniel Perrone Algaroba, editor, me perdoe que eu não sei de cor o índice. Vocês verem que eu faço e entrego, assim, deixa eu ver. É uma coisa, a tua escrita, ela é mais visceral, ela depende mais de inspiração ou ela é mais transpiração mesmo? As duas coisas. Eu tenho muitas inspirações e eu anoto. E aí depois eu tenho cadernos. Tem vários processos. Antes eu anotava em papel solto, eu me perdi. Agora eu tenho cadernos, tem blocos. E aí depois eu vou juntando. Às vezes tem coisa em computador, eu vou passando. E às vezes não. E aí o processo depende também de onde eu estou, da fase de vida. Agora mesmo achei um livro que eu fiz todos os anos, de 89 a 94. E reescrevi ele todinho. Ele está todo pronto, guardado num arquivo dentro de uma casa, que, enfim, da minha avó. E eu esqueci essa pasta. Olha, esse livro vai sair. Nossa! Agora, ano que vem, 2022. É um livro todo pronto. Eu fiz de 89. Ele foi para um concurso, mas eu acho que ele está muito... ele é muito biográfico, pessoal, né? Então não entrou. Mas ele vai sair. Chama Seios da Face.
Então Olha. tem esse livro para sair. Ele foi feito, e eu achei ele no meio de uma mudança de casa. Sim. Casa da avó é Mas sempre ele assim, né? ela Sempre faleceu e deixa a gente alguma foi coisa, não desmontar. adianta. E olha só o achado. Foi um achado, vamos dizer assim, arqueológico da minha poesia. Mas, enfim, isso é uma das histórias. E aí eu escrevo e anoto, e aí tem a parte de inspiração, muito, muito, muito. Eu sou o tipo de pessoa que eu estou no trânsito dirigindo, eu anoto, qualquer lugar. Aí, às vezes, eu fico aquilo na cabeça, eu abro a mochila, a bolsa, eu anoto. Eu não sou muito de anotar no celular, porque eu ainda sou meio da fase analógica. Então, eu uso o celular, mas eu não anoto meu pensamento no celular, anoto em papel. E daí, depois, eu faço todo um percurso de contar essa história. Meus livros, eu sempre conto uma história. Eu sempre entrego ele mais ou menos com encadeamento do que eu quero dizer. E aí faltam poemas. Aí entra o racional da transpiração. Eu fico lendo, relendo e retrabalho. Alguns poemas são prontos, eu tenho que refazer. Não refazer tudo, mas mudar estruturas. Eu corto muito. Às vezes deles sai outros. E aí eu vou construindo. Às vezes eu leio e falo, está faltando isso no meio desse percurso. Aí eu vou criando. E também no momento que eu vou montando isso, eu vou tendo inspiração. Então, quando eu estou fechando um livro, isso aconteceu nos 2 últimos. Eu tenho um processo assim, que eu fico em 7, 10 dias fechando um livro, e aí às vezes me vem 4, 5 poemas que eu demorei às vezes 2, 3 meses antes para fazer um. Então muito pessoal isso. E é um momento também, porque eu não era assim antes, eu estou assim agora. Então, não sei se daqui a 10 anos eu vou ser assim. Mas tem fluxo, é isso que eu quero dizer. Depende. Então, tem transpiração, mas tem uma busca lógica, racional, e aí também eu faço o que a gente chama esfriar o texto, eu encosto ele, fica assim 10, 15 dias sem olhar. Tem várias coisas no processo, né? Mas Sim. ele é meio a meio, assim, não é. Vamos dizer que tem mais de 90% de transpiração, porque publicar não é fácil, né? E nossa, aí Mas a inspiração é muito forte, sim. E às vezes eu paro o que eu estou fazendo para escrever, ou se eu não parar, eu fico. Por exemplo, eu me lembro, tem um que está aqui, que ele foi feito quando eu entrei numa loja, a gente estava indo comprar ração de gato, de animal, eu entrei numa loja, vi vários bichos, eu fiquei pensando neles nas gaiolas, e aquilo me deu um insight que eu desenvolvi todo um trabalho em cima daquilo. Era uma coisa cotidiana, assim, de comprar ração para animal numa loja de enfim. Então, depende, assim. E aí, às vezes, eu estou no trânsito, depende muito. Eu acho que todo artista tem, né, sua inspiração, seus momentos. E vai causar inspiração a ali, sensibilidade é buscada. Sensibilidade, Tem alguns comentários aqui que valem destacar, olha só. O Eduardo Caetano falou que anotar é fundamental para a gente não perder. Ele complementa depois o raciocínio, não só a ideia, mas também a sensação que ela nos causou. E também tem o Reinaldo Rodrigues está relembrando uma passagem quando ele tinha 12 anos. Ele achou que seria escritor, ganhou prêmio por uma história, recebeu um diploma. Um diploma. Eu achei que era... Ele tá cansado, tá trabalhando um monte, olha a carinha de cansado. Sabe a coisa de puxar muito? Não que é flip, né? Não, diploma. Tem fotos, etc. Só que não rolou. Eu li esse comentário dele de 12 anos como escritor. Porque ele é poeta também. Não, mas desde pequenininho, né? Tem um livro dele. Eu comecei a escrever com 6 anos. E nisso, a gente começa a desenvolver muito cedo quem escreve, né? Eu gostaria de saber de você, quando é que você começou? Quando foram as suas primeiras memórias literárias, né? De você como escritora? Olha, eu tenho uma história desde pequenininha, mesmo assim, desde escola. Quem estudou comigo, eu tenho até umas amigas de infância, tipo o Bruno Lacombe, que está aí. Eu tenho umas amigas, a Mônica Camões, enfim, eu tenho amigas do Colégio Jacobino que eu estudei no Rio, que desde os 7, 8 anos eu era aquela que ganhava concurso, publicava em jornalzinho, ganhava concurso de escola, era ótima em redação e adorava, na época, Cecília Meirelles, adorava ir para frente, fazer leitura, recitar. A gente tinha uma biblioteca que tinha responsável da sala, aquelas coisas de escola.
E eu gostava muito, eu gostava, e eu tinha uma coisa dentro de mim que eu dizia, não, um dia ainda vou escrever e tal. Então, eu brincava com isso, como criança, né? Nunca achei que... Mas eu gostava, e era uma coisa muito forte dentro de mim. Eu amar, e amar a leitura, e amar os livros, amar... Por exemplo, eu sou da geração privilegiadíssima, porque eu li tudo da Lígia Bojunga Nunes, li tudo Ah, do eu tenho Ziraldo. aqui a bolsa amarela. Eu peguei Ruth Rocha, então eu sou cria dessa nova literatura infantil juvenil, Uhum. que mudou todo o panorama brasileiro, em língua portuguesa, mas brasileiro, que não é livro importado europeu, que tem a nossa cara, a nossa cultura, e com autores maravilhosos, mulheres maravilhosas, escritoras. Então eu ia também nas feiras, nos livros, e via essas mulheres podendo fazer isso, então nunca foi um bloqueio para mim. Depois, quando eu fiquei mais velha, eu fiz universidade na área de desenho industrial, comunicação visual, sou uma artista visual e Ah, fui trabalhar e tal. E aí eu abandonei. Porém, aos 21 eu já tinha ganho o prêmio ah. Jabuti com livro infantil e tal. Só que eu achava, teve um momento, aí entra meu lado feminista, que eu achava que eu podia escrever até um certo nível, porque certas coisas só um grande intelectual, né, um homem, não, assim, não que não houvessem mulheres, mas assim, a gente sempre tinha aquele trator passando por cima das ideias de É. que uma mulher não é capaz jamais de ser uma boa filósofa, de ser uma boa pensadora. E eu fiz faculdade de filosofia, tudo, mas também tinha medo de encarar isso como um modo de viver, porque eu achei que eu nunca ia segurar isso do ponto de vista assim, tudo bem, vou dar aula, ser professora, é muito legal, mas e aí? Né? E na área mais de design visual, eu consegui ir para, enfim, projetos grandiosos no sentido de trabalhar com equipes grandes e trabalhar como diretora de arte. Eu cheguei a trabalhar em projetos com mais de 150 figurinos e mais de 45 atores em cena. Nossa. Então, coisas muito grandes, né? Assim, do ponto de vista logística, não só criação, que é artes plásticas, mas uma coisa, linha de produção, desenho industrial, cinema, teatro Uhum. musical, grande escala. Então, eu deixei um pouco o texto de lado, porque eu vinha de um universo de Chekhov, de Shakespeare, ou de grandes Ah, não. autores como Milor Fernandes, e pessoas Ah, gigantescas, né? Então, eu sempre falei, não, peraí, isso aí eu não vou conseguir fazer e tal. E aí eu rompi muito com isso depois de 35 anos, depois que eu morei nos Estados Unidos, depois que eu ganhei prêmios também, que eu fui publicando, e eu comecei a ter imersão em dramaturgia. Eu já tinha trabalhado como roteirista, como assistente do Engel Pascoal, foi um jornalista que fez muito minha cabeça também quando eu trabalhei com ele, ele já faleceu. Ele fez o livro, que também já faleceu, enfim. Algumas pessoas que eu já trabalhei, que foram minhas mentoras, eu já estou com mais de 50 anos, então algumas não estão mais aí, mas que eu digo que me trouxeram toda uma outra energia de que eu poderia começar a desenvolver todo um trabalho sem esse receio. E a questão mais feminista de que sim, a mulher pode ocupar outros lugares. E eu acho que nos últimos 7 anos eu comecei a querer mais trabalhar com roteiro, dramaturgia, tudo isso, e a estudar, mas isso, voltei a estudar isso. E como eu disse, desenvolvi agora duas dramaturgias que são absolutamente alinhadas com a pandemia, porque uma chama pane e outra chama panaceia, que é a cura através do amor. E o pane é quando dá um pane em tudo, que é sim, paralela à pandemia. Então, eu já estava nessa sim. intuição, né? Mas é todo esse percurso para dizer que teve um momento, sim, que eu fiquei sem escrever e que eu acreditava que eu não conseguiria fazer certas coisas jamais. Até que outras mulheres começaram a romper essas barreiras também perto de mim. E isso, uma mulher estimula a outra, assim como um autor ou uma autora estimula o outro. Então, acho que é muito importante. Ele perguntou, né? Por acaso eu falei de gênero de mulher, porque tem todos os coletivos femininos hoje que a gente Sim, faz isso, que realmente até no engajam, teatro, ajudam, né? em todos, é. Mas quando você Né? escuta falar língua feminina, não te soa um pouco machista ou preconceituoso? Porque literatura é Não, literatura. Por que não? não. Você está falando com uma pessoa que defende essas causas. Então, para mim, não é uma Sim. coisa nem separatista e nem Hum, machista.
né? Por quê? Porque, claro, literatura é literatura, mas quando você tem um grupo de mulheres que escrevem e você sabe que o mercado de trabalho tem 90% de mulheres que trabalham e menos de 10% que ocupam os cargos de decisões nessas companhias e as seleções, e geralmente, por exemplo, acabou de sair um livro agora, eu não vou citar nome, de 100 nomes, etc. E aí você tem assim, 84, sei lá, 80 são de assim, não é possível que só 20 mulheres estão no mercado e 80 homens estão. Assim, isso não é verdade. Então, tem muita mulher no mercado de trabalho, mas existe essa opressão. É como racismo. Não existe racismo, não existe machismo. Existe. Se não existisse, não existiam os núcleos que tentam se colocar de forma alternativa, que é fora do mainstream, que é fora do establishment. Desculpa eu estar falando em inglês, mas é que são termos mais assim colocados dentro desse feminismo universal. Onde, depois de uma Angela Davis, para se falar de machismo e de feminismo de uma vez só, numa tacada só, não tem que explicar muito, não tem que ir lá em Simone de Beauvoir, porque a Angela está aí até hoje, veio aqui no Brasil no outro dia. Eu acho que não dá para a gente negar que, enquanto os grupos não se fortalecem, eles não conseguem avançar. Para dizer, olha, eu existo, né? Então, se você tem grupos de mulheres que leem mulheres, mulheres que promovem mulheres, mulheres que contratam mulheres, eu acho que isso faz uma diferença, sim. Porque da mesma forma, não que você tenha que trabalhar alguém só por causa disso, a pessoa tem que ser qualificada e ela tem que competir igual. Mas eu acho que na hora de um desempate ou na hora de equalizar um coletivo social, você tem que trazer o seu lugar de fala. E no meu caso, eu sou mulher, sou brasileira, sou parda e carioca. Então, eu sempre vou defender as mulheres e que também tem uma questão de raça. Eu sempre vou ficar desse lado, porque a corda, para mim, arrebenta desse lado. Então, em lugares de poder ou não, né? E quando eu falo de poder, eu já trabalhei em empresas nacionais, multinacionais e outras fases da minha vida, que eu fui diretora, gerente, e eu sempre valorizei equipes femininas. E acho que feminino não é diminuir, porque isso é que é o estereótipo, né? De, feminino é uma coisa menor. Não, feminino é um jeito de ser. A sociedade capitalista é muito nos moldes de um machismo, que você, inclusive, a mulher tem que se masculinizar para ser respeitada, tudo isso. Que é um outro assunto bem complexo. Mas, do ponto de vista, acho importante, sim, Mulheria das Letras, Elas por Elas, todos esses projetos, participo de alguns, não sou líder em nenhum deles, nem é meu projeto é escrever. Porém, eu tenho o Sarau Feminino Infinito, que eu sou curadora, onde eu faço encontro de mulheres em rodas de 8 em 8 mulheres. Esse trabalho tem 3 anos e meio, fazer 4. A gente agora está produzindo uma antologia com várias mulheres que presencialmente estiveram no Sarau e outras convidadas especiais. Então, só para fechar e dizer que eu acho, sim, muito importante a questão das diferenças, defender os indígenas, os negros, as mulheres, as crianças, ser contra todas as violências. E sim, se as pessoas não obedecem ter que ter leis, como tem a Maria da Penha, que seja assim, que a gente vai fazer, né? Poderia ser natural e harmônico, mas enquanto não for, a gente tem que se colocar e se preservar e se proteger. E lutar, né? Lutar nosso espaço. Eu não gosto muito da palavra guerreira, porque tem um lado bonito, guerreiro, tribal, mas tem um lado também muito americanizado, de que guerra é uma coisa legal. Verdade, nossa, pensado. É mais a batalha da sobrevivência do que aquele guerreiro de campo de guerra, que eu acho também um perfil muito... Não é muito a minha praia, falar assim. Eu não uso muito essas palavras, nem empoderamento, nem guerreiro, porque eu acho que é todo uma necessidade de uma conquista que nem sempre é necessária. Acho mais importante você sobreviver bem e, além da sobrevivência, viver e proporcionar plenitude para todo mundo. E isso é uma batalha, conquistar uma plenitude para a maioria. Né? Sim. E a literatura infantil? Porque eu te conheci pelo livro do Beija-Flor. Isso, a literatura infantil vai bem, obrigada. Tem um novo livro saindo ano que vem, eu acho, eu não sei com a pandemia agora. Pela Editora do Brasil. A Companhia Nacional, não é do Brasil? Então, eu nunca sei os nomes. A Editora do Brasil, Ele ainda está em tratamento, então é um livro novo, que eu estou muito feliz. E ele ainda está em tratamento, então eu não posso revelar o título ainda, tudo.
Uhum. Mas ele já está... Mas também assim, é poeta? Segue a ele linha é do... animal. Eu gosto, na mesma linha das fábulas, eu gosto de tratar com criança a sim. questão das sociedades nas fábulas, que os animais vivem. Tem uma criança, tem um menino, tem o Chico, que é um personagem, mas eu não vou contar mais do que isso. Aí tem toda uma outra uma prosopopeia que É assunto envolve para outra live, né, Paula? E a sua os dica animais do quintal. começar? Quando lançar, eu volto. A gente faz uma... Hã? Ah, com certeza. Ah, já quero. A gente já quer. Oh. E para quem está começando, assim, ou tem a ideia, quer fazer alguma coisa voltada para a literatura infantil, qual a sua dica, assim? Olha, Já... em tudo, não só na literatura infantil. Quando eu sou professora, dou aula na pós-graduação, agora eu estou de licença. Eu estou de licença, já tem um ano, mas eu dou aula na pós-graduação da Universidade de Belas Artes de São Paulo, na área de direção de arte, cinema, TV e vídeo, exatamente essa questão de criação, né? Então, tanto para a área visual como para texto, são funções diferentes, né, do ponto de vista criativo, cada um mexe com lados diferentes de quem está trabalhando, desenvolvendo. Mas as coisas que eu acho que são permanentes em qualquer carreira, e principalmente artística e literária, é você ler muito ou ver muito o que os outros fazem, né? Então, quem trabalha com arte vê muito museu, muita galeria, muito artista, participar de feiras. A mesma coisa, autor, você tem que ler muito livro, se não puder sair de casa, à biblioteca, não puder, enfim, comprar, dar um jeito, tenta... Não é só blog, não é só internet. Eu acho que tem que ter um lado assim da questão da relação presencial com o teu fazer e que você tem que ir atrás de se desenvolver. Isso não tem só escola. Quer dizer, você faz um curso, faz uma oficina, é super legal você ter pares, colegas, conviver com as pessoas que você estudou, ter bons professores, mas se você não se puxar e você não for autodidata, de você procurar quem são, sabe, se você não gosta de tudo, tem gente que não aguenta também, né? Às vezes é muito puxado. Então, começa pelos autores que você gosta, vai lendo mais daqueles que você gosta, já que tem outros que você não curte e não consegue ler. Então, vai mais atrás daquilo que você realmente tem tendência a se encantar e busca estudar através disso. Porque sem isso, não adianta só a gente achar que o talento brota, né? Tem o lado como a natureza da planta, das coisas, que planta uma semente e dá certo, mas tem o lado assim das condições para essa semente surgir, né? Sim. Então, é isso. O terreno que é rochoso não é fértil, não vai, ela seca. Também se não tiver água, ela seca. Se tiver sol demais, ela torre. Então, a mesma coisa. A analogia é muito simplória da semente, mas é mais básica para dizer que não adianta só você nascer e você tem que ir atrás, eu acho. E eu falo isso como professora, a gente tem que ir atrás das coisas, entende? Nada vem pronto, mastigado, que para um é um resultado, para outro é outro, a gente tem que se autoprocessar nisso daí. E esse autoprocesso já começa numa busca do que você escolhe consumir, como livro, como filme, como até como oficina, curso, com quem que você vai estudar. Né? Então, por isso que é uma honra quando a gente tem quem gosta de ler a gente, ou enfim, gosta do filme que a gente faz, alguma coisa assim, porque tem tanta opção e é tão legal que a pessoa se conecta com a tua energia ali, e aquilo vai ser uma semente que ela vai usar um dia. Muita coisa, assim, 90% das minhas inspirações estão no subconsciente de coisas que eu já percebi de outros, né? Não tem como, perpassa. Então, bom, essa é a minha visão, cada um tem a sua. Mas eu acredito que você tem que se autolapidar. Não existe esse raio que parte você em dois e aí você sai sem a casca, iluminado, assim, de fora para dentro. Né? Sei lá. E, Paula, você acha que tem alguma coisa autobiográfica dentro da obra que você faz, dentro da obra que você construiu? Escrever é muita exposição para você ou você consegue se proteger um pouquinho? Bom, eu acho que todo escritor é meio
esperto e se protege, mesmo quando se expõe, né? Porque mesmo ele Uhum. escancarando, assim, tem aquele sempre ponto cego, assim, que ninguém revela. Mas não tem como uma obra não ser autobiográfica. Ela, às vezes, é mais explícita, às vezes ela é menos explícita. Por exemplo, a Beija-Flor e o Girassol tem vários personagens, são animais, e que tem pessoas da minha vida ali que elas nem sabem que elas estão, assim como tem na minha poesia, em tudo. Então, eu acho que é tudo muito autobiográfico. Só que você tem coisas que são autobiográficas do ponto de vista da tua vivência, na carne, tem o que é autobiográfico, que é um imaginário teu, e tem o autobiográfico da tua observação do outro que está do teu lado, que não é você, mas que você está de voyeur. Então, por isso que eu acho que é impossível um autor não ser autobiográfico. Porque, no mínimo, ele é um voyeur. Ou ele tem um imaginário muito fértil de coisas do subconsciente que ele consumiu e que ele viu, ou da cidade que ele veio, ou dos autores que ele leu, dos filmes que ele viu, porque tudo é uma grande soma, né? Tem aquela coisa que diz que nós somos o resultado dos cafés que tomamos, dos livros que vemos, das pessoas que amamos e dos lugares que pisamos. Então, é uma somatória, né? É isso. E dos autores Acho que que é lemos assim. também, né? O que você acha Claro, disso? principalmente dos E os autores que seus lemos da favoritos? primeira. E quais Olha, são? tem uma pilha. Então, aí é que tá. Eu adoro essa pergunta, mas ela deveria ser por fases da vida, porque muita É gente muito Eu fala acho assim, ah, tem abrangente, também. né? autores, né? E aí fala assim de James Joyce, ou fala de Shakespeare, fala de Chekhov, ou fala de Fassbinder, sei lá, enfim, Uhum. que é muito legal, o próprio Guimarães Rosa, enfim, autores Hum, importantíssimos. Porém, sim. esquece do autor da literatura infantil, esquece do autor juvenil. Eu, por exemplo, fui muito feliz com o Ziraldo e com a Lígia Bojunga Nunes. Eu não posso negar, assim. A Maria Clara Machado me fez feliz, me É. construiu. Nossa, Malbataan foi um cara que fez a minha vida, Malbataan, quando eu era menina. Ele, inclusive, é avô. Eu estudei com o neto do Malbataan. Olha que coisa linda na minha Que vida. É o honra! Ivan Gil. Nossa, que legal. Se o Bruno Lacombe estiver assistindo, ele vai lembrar. O Ivan Gil foi nosso colega de sala de aula. Ele era neto do Malbataan. Então, assim, Nossa. existem autores que fazem uma pessoa para o resto da vida. Você conhecendo É. ao vivo ou não, você só lendo ou conhecendo. Então, quer ver outro? Rubem Fonseca. Aí já tem mais Também. adultos, mas tem vários maravilhosos brasileiros. Sabe um que eu amo, que eu lia muito quando era jovem, assim, com 18 anos? Eu era o Arthur da Távola. Não sei se vocês lembram Arthur da Távola, que fazia Sim. crônicas maravilhosas no Rio de Janeiro. Então, existem autores que não estão nesse patamar de uma... enfim, eles estão dependendo da fase de vida da pessoa, mas não estão num patamar, vamos dizer assim, na lista dos 10 mais vendidos, né, do jornal ou dos prêmios literários. Aqui tem prêmios literários. Esses que eu falei, infantis e juvenis, tem a Lígia, inclusive tem o Hans Christian Andersen, que é um prêmio importantíssimo no Uhum. mundo. Ela tem, né? Que até agora eu li ontem que a Marina Colaçante está concorrendo agora novamente. Vamos ver se ela traz. É outra autora que eu amo, me influenciou muito e Sim. poucas pessoas falam dela. Mas, por exemplo, tem uma Marina Colaçante na minha adolescência que me influenciou, maravilhosa, e tem o Milton Ratum, que é Ai, eu recente na minha amo. vida, Nossa, e que eu eu estive com amo, ele na Bienal de né? frente, nossa, eu não acreditei. Aí ele tirou a Exato. foto minha do lado dele, a foto ficou borrada. Nunca Entende? Tem pegou. uma Maria Valéria Rezende que entrou agora na minha vida, que eu conheci. A Maria Valéria Rezende foi muito legal, porque eu conheci ela quando eu fui júri do Prêmio São Paulo, na categoria romance. Eu não a conhecia, eu já tinha lido bastante coisa dela. Era muito difícil esse ano, porque tinha o Silvião de Santiago, teve a Elvira Wigner, que Oh, ganhou o Arconcourt, porque ela faleceu. Então tinha muita coisa de extrema qualidade. Foi difícil desempatar, mas eu votei nela. E aí, quando ela ganhou, eu fiquei muito feliz, porque a gente vota em 10, depois vota em 5, você vai desempatando, né? vai peneirando. Então, vai peneirando. Então, assim, isso que eu estou falando, depende do autor da época. Se você falar de teatro, tem vários, né? Assim, que eu adoro. Agora eu estou ligada numa dramaturgia mais contemporânea. Mas quem me construiu? A gente se constrói todo dia, eu acho. Né? Quer dizer, tudo Sim. que eu também sabia até
10, 15 anos atrás já demoliu tudo, e do ano passado para cá, agora a pandemia zerou tudo, né? Assim, a gente está redescobrindo o que é o que a gente já sabia. O que é? Eu Sim. não sei. Meu novo E livro qual é é o esse. papel da literatura, Paula, dentro desse contexto de pandemia? Eu acho que agora que as pessoas estão trancadas, enclausuradas, e muitas enfrentando isolamento pela primeira vez, fica explícito o papel da arte na nossa vida, né? Não só na literatura. O que é o valor de um personagem, de um bom filme, um bom ator, uma música, um livro maravilhoso, o que é o imaginário de alguém que sentou e fez aquilo, e quem produziu e quem viveu. Então, eu fiquei até arrepiada com o que eu falei, não é porque eu sinto mesmo o que eu estou falando, no sentido de que essas pessoas suaram e sangraram para estarem ali, sabe? É sangue, suor e raça. Então, consumir arte é muito importante, porque é vida de quem se entregou para fazer aquilo tá ali. É claro que os outros produtos são assim também, a gente não come sem agricultura, sem o plantio, tudo isso, mas eu acho que a literatura na clausura, tudo que a gente está vendo na clausura só mostra como a gente não vive sozinho, e como é importante você ter boa companhia, né? E um livro, quando você está sozinho, é uma ótima companhia. Sim. A arte, ela aquece o coração, né? Nessas... E E o acho livro que é te leva justamente para nesse outros período. cenários, o livro te leva para outros lugares, né? O livro E fica muito visível nesses períodos difíceis, né, Paula? O quanto a arte ela não é valorizada também. A gente só percebe a presença dela quando a gente está precisando muito, né? mas isso é tudo na vida, né? É, Tudo na vida. Tem uma amiga minha, eu morei muitos anos nos Estados Unidos, eu tinha uma amiga minha mais velha, jornalista, super descolada, maravilhosa, assessora de imprensa, ela fazia um festival literário lá e tal, e ela dizia o seguinte: Paula, toda vez que as pessoas sentem que estão para perder uma coisa, elas saem correndo para recuperar. Então, tudo que é muito fácil, vem muito fácil, vai embora muito fácil. Então, ela dizia isso, ela falava em inglês, uma frase engraçada, né? Que o maior afrodisíaco é você se levantar e ir embora em direção à porta. Que isso era o maior afrodisíaco no relacionamento. Porque quando a pessoa vê que você está indo embora, ela percebe que ela vai perder. Então, ela era muito engraçada, chegava a ser meio comediante, assim, porque ela tinha essas tiradas. Mas tem todo sentido. Que você, quando percebe que você está no abismo, é que você saca que você está na terra firme e ainda não caiu. Então, são esses momentos, essas mini epifanias que a gente vai tendo ao longo da vida de perceber. E que em inglês tem um termo muito forte que eu acho legal, que é don't take for granted, né? Traduzindo seria grant, em inglês, é como se fosse uma bolsa, um benefício, né? Don't take for granted é como dizer assim, não leve em conta que você não... É como contar com o ovo da galinha antes da hora. Né? É você achar que você tem um benefício, uma bolsa de estudos antes de passar na prova. Seria uma tradução assim, meio tosca, mas é isso. E isso é tão verdade, né? Porque nada é garantido na vida. Então a gente fica numa construção humana, achando que já sabe tudo, que está tudo definido, que a gente planejou e vai funcionar. Eu acho que a humanidade agora está aprendendo com a pandemia que não tem nada a ver, nada disso, que a gente acha que já sabe. Tudo pode mudar de repente. E agora está vindo uma vacina, acho que a gente vai rever isso daí, mas até então, né? Com um hiato enorme, não havia ciência nem ninguém para... São mistérios, né? Sei lá. Paula, você acredita que as pessoas vão mudar para melhor depois? Não sei. Não sei, olha, um enigma. Eu sei que muita coisa está mudando para pior, né? E é isso que a gente tem pensado direto. Falando, ficou tanto blá blá blá, né? De porque depois que passar isso, vamos tornar melhores. Só que tanta coisa, às vezes você tem que sair, ir até a rua para pagar uma conta ou fazer compra, que já, por mais que você tente, não tem como você deixar tudo ali para meses, né? E aí você vai topando com pessoas na rua e daí vem essa frase, estão melhorando. Aí você percebe que não.
não tá mudando assim. Tem questões pequenas, vai, o distanciamento mesmo. Numa fila de hoje, supermercado hoje, nós fomos fazer compras. Aí você fica, mas praticamente tá cheirando teu pescoço. É. E assim, são coisas assim, você tá numa fila para pegar refrigerante, e né? não muda. A pessoa passa como se você não estivesse ali esperando. E você tá aguardando a pessoa sair dali, que ela foi pegar o alimento que ela queria, chegou a sua vez. Mas aí não, quando você vai, aí você olha, já tem outro ali do lado, você, gente, eu tava parada ali esperando. E aí quando você vai, já tem aquele bolo atrás junto, mas ué, cadê o distanciamento? Então, a gente está vivendo uma coisa muito complexa, que é esse negacionismo paralelo a essa questão, que é real, que é um impedimento, um limite que a humanidade está tendo. Então, não tem país desenvolvido, mais desenvolvido, menos desenvolvido. Claro que os menos desenvolvidos têm questões sanitárias gravíssimas e passam por muito problema. Mas você vê que os Estados Unidos, por exemplo, está com muito mais mortandade do que a gente, que tem as nossas questões de comunidade aqui, muita gente que não tem água e sabão e tal. Então, assim, eu quero dizer assim, não é só isso, mas o negacionismo, tanto aqui como lá e outros lugares do mundo, a gente fica impressionado. Como que no momento de crise surge isso? Eu não estudei muito sobre isso, eu li algumas coisas, mas existem estudos. Então, eu estou dizendo que eu não estudei para falar assim de uma forma mais categórica, mas eu sei que existem estudos sobre todo esse desvio psicológico e quase psiquiátrico em sociedades que passam por guerra, que passam por proibições, que passam por limites. Então, a gente não está tendo esse derramamento de sangue explícito, de bomba na cabeça, e pessoas morrendo como numa Segunda Guerra Mundial, porém, nós estamos vivendo uma pandemia que 100 anos atrás já foi vivida e que as outras gerações já passaram, e que causa trauma e que causa tudo isso que a gente está vivendo, e que junto vem esses delírios de gente que tem negacionismo. Né? Ontem eu vi um post no Facebook, só para você tem toda a razão. E essa loucura é uma coisa quase kamikaze, né? Quase que choteira, é uma coisa quase de ir contra uma lança. Ontem eu vi um post que eu achei muito inteligente, sarcástico, porém um sarcasmo brilhante, que é um choque, é um punch, que a gente fala em inglês, um punch, né? Um soco, que era o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, esse pessoal que acha que não tem vírus, né, e que tudo isso é uma grande farsa, vamos convidar eles para trabalharem no setor de pegar as pessoas que faleceram de coronavírus e colocar elas dentro dos frigoríficos sem máscara, sem óculos, sem material, porque não tem material para todo mundo, tá certo? O SUS está com problema, então não tem material. A gente põe eles para trabalhar nesses setores, que é levar a pessoa contaminada, ensacar, colocar dentro do que precise e levar o frigorífico para ir para o cemitério. Está aberta essas vagas. Está colocando outro em risco? Olha, eu li isso, eu fiquei chocada. Foi um post assim, meio tipo um quadrinhos, mas não era um cartoon, era uma coisa séria. Era uma foto, estava dizendo, e as pessoas do hospital dizendo isso. Assim, os enfermeiros e médicos. Eu tenho muita gente da área da saúde na minha família, ancestrais. Meu avô tem uma prima na linha de frente, no Rio de Janeiro, médica. Eu peço por ela, assim, lá do místico, né? Eu peço por ela direto proteção. A pessoa que enfrenta, está em hospital público, hospital particular, mas enfrenta. Então, toda semana, você está bem e tal, para saber se está viva. Então, é uma coisa assim, as pessoas acham que não existe números Ora, ele não viu as cenas com as valas, né? Os lugares sem lugar. Agora está tudo, as UTIs novamente. Então, vocês têm toda a razão. E toda vez que eu saio também, vou em comércio e tal, é uma falta de respeito. Eu sinto muito mais falta de respeito por parte da pessoa que vamos dizer assim, que está ocupando o lugar que eu ocupo, que é o comprador, do que quem nos atende. Quem nos atende tem todo um cuidado, um protocolo, tem medo de ter problema com o comércio, de ter multa, é sempre atencioso, usa máscara, luva, distanciamento. E quem está consumindo tem essa insanidade desvairada, esse negacionismo,
esse bicho num capitalismo cego, eu não sei o que é isso, de achar que tudo é uma invenção midiática, como se as coisas não tivessem consequência, né? Agora, existem casos, para não ficar citando um por um, mas existem casos de gente que negou e depois pegou, morreu, teve parente que morreu, né? Teve vários casos. Então, não sei até onde essa roda vai girar. Isso é uma coisa incógnita. Mas é muito grave. Por isso que eu não sei se vai mudar para melhor. Agora, tem outras pessoas que estão tendo um poder de escolha agora como não tiveram antes, né? De ficarem consigo, de buscarem alguns autores, de buscarem também ouvir sua voz interna, seu mundo interior. Algumas nunca pararam para isso. Então, isso também vai reverberar diferente, a gente não sabe. Ninguém sabe, mas a gente não sabe nem se vai cair meteoro e daqui a 2 horas acabou tudo, né? Ai, meu Deus! Tomara que não, né? Não, tomara que não, mas nós somos criativos e autorais, fazemos roteiros, então tomara que não, mas é tudo muito subjetivo, né? É tudo um sinão, né? A vida é um segundo, olha lá. Sim. Paula, durante a pandemia, você falou agora de pessoas que tiveram a oportunidade de ficar pela primeira vez consigo mesmas e encontrarem alguns pontos, né? Você chegou a acessar alguma parte de você que você desconhecia durante esse tempo de reclusão, de mais atenção para dentro? Uma outra Paula que ainda não... De repente, que te surpreendeu. Um outro eu, né? Nossa, com certeza. Nem seria viva se eu não tivesse passado por isso, né? Acho que todos nós passamos por isso nesse planeta. Aí tem uns que estão negando, mas os que param para perceber estão passando por isso a cada dia, né? Um dia atrás do outro. O maior confronto para mim foi essa questão de um limite maior, que eu acho que quem vive guerra vive também. Um limite maior, que não é o meu querer, não é o meu livre-arbítrio, não é a minha independência pessoal, não são minhas escolhas. É o todo, e mesmo eu tendo saúde, eu posso prejudicar alguém. O meu transitar pode... Eu tenho idoso, minha mãe é idosa, eu tenho pessoas idosas na família. Eu mesmo tenho comorbidade eu já tive questões de parada cardíaca, então já sou tranquila hoje, mas eu poderia correr muito risco, então não é legal nem pensar em pegar. Mas, como é que eu posso dizer? Eu acessei lados muito de lidar com limites, que acho que isso todo mundo, mas também de lidar com fragilidades, com medos de coisas que eu achei... Que é isso que eu estou aqui brincando, coisas que eu achei que estavam ali para sempre e acabaram ou vão acabar, ou tem prazo mesmo, tudo tem prazo de validade. E eu acho que a gente fica suspenso num fio, que é aquela coisa do Aldir Blanc, equilibrista. Sim. A tarde caía como um viaduto, pá, e aí caiu, acabou. Assim. E a coisa da guerra é isso, assim, caiu uma catedral. Então, aí lidar com o renovo, lidar com a destruição, todo mundo acaba conhecendo lados que não sabia antes, né? Não tem como. Então, a gente ainda está nesse processo, né? Sim. Enfim, mas eu acho que muda muito. Salve, 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 Caio. Tem uns comentários muito pertinentes aqui da live, vamos voltar um pouquinho? Vamos lá, vamos responder. Essas pessoas maravilhosas estão assistindo, vamos responder. Tem um comentário muito legal do Eduardo Caetano, você falou de... Aqui, ó. Olha só, você estava falando naquele assunto de literatura feminina, né? Isso, O poder está concentrado em mãos mais ricas, mais velhas e mais brancas, e na literatura não é diferente. Exatamente. Reinaldo Rodrigues aqui. Porque, na verdade, eu concordo, exatamente, porque, na verdade, essas hierarquias, elas são seculares, né? Então,
primeiro poder o primeiro poder é do homem branco, isso é explícito, homem e branco. Aí o segundo poder, aí vem os homens de outras categorias. Quando acaba o poder dos homens de outras categorias, o primeiro poder, depois do homem, a primeira mulher que vem é a mulher branca do homem branco. Claro. E aí vem isso. E isso infelizmente, é contemporâneo há muito tempo, há séculos, e não é só europeu, está em outros continentes também. Está enraizado, né? É estrutural. Não acho que as pessoas façam... por exemplo, não acho que essas mulheres brancas façam, mais velhas, fizeram... Elas foram reprimidas. Na verdade, todo mundo tem um opressor. Até esse homem branco que oprime tem um opressor também que o oprime e faz dele um subjugado. Uma pessoa que tem limite para que o outro possa dominar, porque é sempre uma relação de dominação. Dominador e dominante. A lei da selva, isso é viver. Nossa. Mas existe um equilíbrio, mais ou menos, dentro dessa... Deveria haver, né, dentro da racionalidade, uma equanimidade, uma harmonia, um equilíbrio. Porque a mulher também não vai querer tudo, ela não é igual ao homem, assim como o homem também não quer. Enfim, cada um tem seu quadrado, eu acho. A gente só não quer ser invadido, né? É ser invisível. É a invisibilidade do ser. A gente não quer isso. Agora, o resto tem lugar para todo mundo. Por exemplo, como é que o Brasil não tem casa para todo mundo com tanto território, gente? Me explica. Tanta terra, O que foi essa colonização? Tanta terra que você viaja, você anda, não tem. Agora tem mais casas, mas em uma época você andava e ficava assim, quilômetros sem ter uma casinha. E as pessoas aglomeradas, no grande sem ninguém tem casa. Enfim, subjugado, né? Isso. Tem o Reinaldo Rodrigues, do perfil Falcon Friends. Paula, amei sua linha de raciocínio. Perfeita mesmo. Que bom, obrigada. Estamos alinhados aí. Que bom. E, Paulo, o que é uma pessoa invisível? O que é essa invisibilidade do ser que você fala? Então, hoje em dia existem alguns termos que também trabalham isso do ponto de vista síndromes até de redes sociais, né? Que é o seguinte, tem a questão do cancelamento, que é a mesma coisa do negacionismo. Então, aquilo está ali, aquilo existe, e você simplesmente ignora, você finge que não está ali, né? É o famoso fingir que não vê. Esse fingir que não vi, ele vai gerando uma casca, várias camadas de invisibilidade e rejeição, porque você pode não curtir, você pode não gostar, mas ele está ali, né? Sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, Paula Valéria Andrade, respeito muito, muito todo mundo que faz sua música. Mas existem tipos de músicas que eu não gosto. Só que eu reconheço que esses artistas têm sucesso, que eles têm seu público, e que legal para eles. Eu não trato isso com invisibilidade. Eu posso não consumir, mas eles existem, e que bom, porque tem uma opção de gente que fica feliz que eles estão ali. Eu não acho que o mundo tem que ser feito para o que eu gosto e para aquilo que me faz feliz. Porque muita coisa que... Primeiro que não vai ter para todo mundo o que me faz feliz. Se todo mundo quiser o que eu quiser, eu estou ferrada. É verdade, né? E as pessoas são diferentes. Então, que bom que tem coisas diferentes para todo mundo, entendeu? E aí não dá para a gente negar que aquilo está ali porque não é o que a gente quer. Isso é uma coisa enraizada na nossa cultura que é muito evoluída. E eu acho que está na hora da gente quebrar isso, né? O feminismo e o machismo é só a primeira camada. A gente tem isso em várias camadas. A gente tem isso de gente que é do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma família, mesma raça, estudou na mesma escola particular de bom nível e tem esse tipo de coisa. Assim. Então, é complicado. Eu acho que é cultural no Brasil. Agora, toda vez que o Estado não é forte, países que o Estado não é forte, você tem essa questão da família, de que um tem que proteger o outro, porque você não é amparado por um Estado como a Suécia, por exemplo, ou como você tem na Nova Zelândia, um amparo que você não vai ficar desamparado. Então, aí a família tem toda essa estrutura. Aí eu já estou falando demais, porque eu estou indo contra o patriarcado. Não, tá maravilhoso. Está abrindo muito. Tradição, família e propriedade, né? Que é assim, a estrutura tríplice da média do brasileiro, seja ele de qualquer classe social. É uma questão
geopolítica, não é uma questão nem sociocultural, é geopolítica, né? E mexicano é mais que a gente, e latino já tem muito isso. Tem muito. Sim. Então, mas também tem um lado legal, porque a gente tem um lado solidário, a gente não é tão realista. Então, tem um lado da balança. Por isso que a harmonia é o mais ideal mesmo, né? Que todo mundo almeja é uma harmonia. Não dá para ser radical, né? Sempre alguém vai sair perdendo no radicalismo. Verdade. Sim. Bom, a gente está Tá quase no fim, daqui a encaminhando pouco para o já. final da live, né? Vocês querem que eu leia mais algum poema? Eu vou ler, posso ler Sim, um que por ganhou menção favor. honrosa, que é Os Xerifes do Submundo. Esse é Vamos lá. esse trata de uma invisibilidade. Esse, inclusive, é aquele tipo de poema assim, lugar de fala. Eu não tenho esse lugar de fala. Eu não sou uma pessoa que eu vivo na rua, mas eu tenho uma observação. Então, mesmo Sim, que eu não tenha um lugar de fala, eu posso falar de coisas que eu observo e que me incomodam, mesmo eu estando isso. num lugar de privilégio, né? Então, eu vou procurar isso para ler. Peraí. E tem um lugar da empatia também, né? Você se colocar no lugar do outro, né, Claro, Paulo? exato. Xerifes do Submundo. Ele ganhou agora, ele está numa antologia e ele ganhou agora a menção honrosa lá na Academia de Letras do Brasil, do Rio de Janeiro, na seção de Campos de Goytacazes, que é uma cidade assim como Guarulhos e Santo André, é uma Sim. cidade do estado do Rio, pertinho do Rio. Então vamos lá, Xerifes do Submundo. Os gatos xerifes dos ratos do submundo, gatunos, perambulam noite afora, ambiguidade eloquente. Criaturas oficiais, official creatures, os da lei, policiais falando do nada, de crachá, oficiais considerando, questionando, policiais fartos do nada, como o pachá, seguranças uniformizados argumentando, aumentando farfalhos, propagando o nada, comando nas ruas dos que têm crachá, o papo do nada, cheio de ar, da falta de assunto, do vazio. Realidade, cenário duro, brotando meninos perdidos no asfalto, lauto, falto e descalço. Nossa. A gente teve aquela chacina da Candelária, né? Então, de lá para cá, só piorou. Mas eu quero falar uma coisa positiva, que a vida não é só o lado ruim. Daquela chacina da Candelária, um daqueles meninos era o seu Jorge. Não sei se vocês sabem disso. E olha quem seu Jorge é. Ele se salvou, alguém cuidou. Então, assim, eu acho que isso é um exemplo bacana para mostrar para que serve a arte. Né? Um menino daquele, naquele lugar, alguém humanitariamente ajudou e olha onde ele chegou, olha quem ele é e quanta gente ele pode ajudar e o exemplo que ele dá. E a gente faz a poesia para falar dessas coisas porque não é meu filho que não me rasga por dentro ver uma história dessa, né? Então eu acho que é para isso que existe a arte também, para a gente se rasgar naquilo que não é só a nossa realidade. Sim, e bem profundo, né? É para provocar também, né? Por mais que não, eu não faço parte daquele meio, mas aquilo mexeu contigo, olha, e há tantos anos, né? Que aconteceu e ainda estava aí guardado com você, a ponto de virar um texto, né? Poético, que ainda foi lembrado, olha só. Isso mesmo. Paula, é história, né? É história. Paula, para finalizar nossa live, eu gostaria que você desse um recado para os seus leitores. Essa live vai ficar salva aqui, depois vai para o YouTube também, vai poder ser assistida, reassistida. Mas que conselho você dá para aquele teu leitor ou para pessoas que ainda não conhecem tua obra para transformar, para se transformar por dentro, para tornar, a partir dessa transformação, o mundo melhor? Eu acho que a melhor, assim, não existe fórmula nem receita, né? Quem sou eu? Eu ainda estou me
descobrindo também. Mas eu acho que a bússola disso daí, se é que existe uma, é você, é aquela história, se você quer mudar o mundo, mude seu país, mude sua cidade, mude seu bairro, mude sua casa, mude você. Então, é por aí, né? Quando a gente aponta um dedo, né? Tem vários para cá. Então, tem vários ditados populares e várias coisas que definem isso no sentido de dizer que a gente tem que se olhar mais e se perceber mais e também não se sabotar. A autossabotagem é uma coisa incrível. É uma das coisas que eu mais luto hoje em dia. Assim, dentro de outras coisas externas também, mas às vezes dentro de mim, fala, não, depois eu vejo, depois eu faço, não, tudo bem, mas não sei. E aí isso vai minando todo um mundo de desejos e sonhos, que às vezes é ali na hora e você vai deixar passando, Então, são várias coisas, mas acho que o mais importante, você quer mudar o mundo, muda você primeiro. Tenta se mudar com os outros, tenta, sei lá. Eu falo muito, eu sei que às vezes eu tenho que ouvir mais, mas aí tem gente que me diz que, nossa, você escuta tanto. Então, tudo também depende do ponto de vista, é tudo muito relativo. A teoria da relatividade eu acho que é uma das coisas mais geniais. O Einstein é um gênio. Perfeito. Sim. Né? Mas eu diria isso, sempre se buscar, sempre, se uma coisa está difícil, tentar se superar e não achar que é no outro. Eu já tive muito problema das pessoas me sabotarem ou me rejeitarem, como todo mundo tem, qualquer artista passa por isso. Só que se você fica dando essas desculpas, aí é que você não vai a nenhum lugar mesmo. Você tem que ter uma força interior de tentar ou se aprimorar e voltar, ou fazer a mesma prova de novo, ou estudar mais, ou ficar mais quieto até achar aquele... É que nem pegar o caminho. Achar aquele caldo, sabe quando você está fazendo caldo para doce? Assim, tem um ponto, as coisas têm um ponto. E ninguém ensina isso pra gente, assim. Coisa que a gente tem que perceber com a gente, assim. Quem cozinha tem isso, sabe? Assim, tem aquele ponto que você segue a receita, você segue, mas tem uma coisa que é tua ali na hora. Sim. E eu, a tua alma que você faz, o que você está fazendo, seja cuidar de um jardim, cozinhar, fazer uma faxina, escrever um livro, pintar um quadro, fazer um filho, né? Você tem que estar ali, né? Você tem que estar ali. Verdade. Não, tem todo sentido. Exatamente. Né? Nossa, perfeito. Perfeito mesmo. Nossa, porque tá servindo pra gente. Imagina, acho que para todos nós, eu também estou nessa busca aí ainda. Como diria o Raul, eu preciso dizer que eu sou uma metamorfose ambulante, né? Mas o bom dessas lives, Paula, para a gente, é que são papos tão enriquecedores, são conversas tão... E a gente começa sem uma pauta e vão para lugares que, quando você vê, tá reverberando dentro da gente. É lindo, é lindo. Ah, que lindo. E vocês também são um casal tão legal, eu acompanho tudo que vocês fazem. E nessa pandemia, vocês com essa vibração legal, dando positividade, esperança para as pessoas. Porque as pessoas precisam ter uma luz no fim do túnel, né? Agora tem a vacina, já estamos mais perto, mas 6 meses atrás estava todo mundo muito desesperado, né? E vocês fazem esse trabalho lindo aí no canal. E muito obrigada mais uma vez, porque desde o infantil, agora eu ganho o prêmio, a Mari veio sempre gentil, vocês são pura luz também, cheio de energia boa. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Eu amei, que conversa maravilhosa em vários aspectos. Porque eu falo pra ele, às vezes ele fala, você tinha que escrever, Mary. Mas aí fica sempre aquela, eu tenho a minha ideia, aí eu faço lá a listinha. Aí você fica, mas como eu vou começar? E ele fala, você tem que começar a fazer, senão você nunca vai. E aí você falou agora no final do sabotamento. E às vezes a gente começa do meio. Quando eu dou aula, eu faço isso. Eu tento trabalhar com as pessoas da onde vem a pulsão, aquilo que pulsa que vem. E assim, aí às vezes vem do meio, às vezes ela tem uma ideia do título, às vezes não tem título, tem ideia do fim. Você está fazendo dramaturgia, roteiro, às vezes eu pensei uma ideia, eu não pensei nos diálogos. E aí você vai fazendo e vai recheando, porque nada vem começo, meio e fim, bonitinho, como quando você compra para ler. Se fosse assim, todo mundo fazia o seu, é tudo muito caótico, você tem que ter um processo
de ir botando para fora as suas coisas e se organizando nesse caos, né? Em roteiro, por exemplo, tem gente que vai botando na parede, né? Tem processos que a gente faz, os trechos, vai botando na parede, vai vendo os buracos, aí você vai preenchendo. Uma coisa até física. Então, se você que escreve, fica dizendo, eu não sei onde começar, começa no meio, começa no fim. Não começa. Não é que vai você olha assim e vários, fala, ai, que horrível, meu Deus, tá muito ruim. Isso é. E o do Beija-Flor com a Flor, eu mostrei, eu li. Foi muito engraçado. Foi aqui nesse quarto, nos fundos, né? Que é o nosso escritório. Então eu li, aí já na hora ele aqui do lado, que ele fica na outra mesinha, eu li pra ele. Eu não sei, mexeu muito. A história, todo o jeito que estava ali. Foi conduzindo, a ilustração. Eu amo livro infantil também. Eu adoro. Tenho meus escritores. Eu amo o Roberto Drummond. Mas eu amo livro infantil. E o seu mexeu muito comigo. Eu falei, nossa, eu quero também. Mas aí tem esse negócio de sabotamento totalmente. Mas olha, esse livro até foi interessante você tocar nesse assunto. Ele é um livro que eu fiz quando eu namorava nos Estados Unidos e eu fiz ele por causa dessa casa da minha avó, porque o Beija-Flor ia no jardim. E aí eu misturei várias histórias da minha vida. Eu passei incêndio quando eu era pequenininha e minha mãe teve que descer de escada no giro, lá no Rio de Janeiro. Eu desci toda enrolada como um neném. Então, incêndio é uma coisa que me incomoda, as queimadas na Amazônia. Então, assim, por isso que eu falo, tudo é muito autobiográfico, porque mesmo quando você inventa uma história ficcional, você põe os seus quereres, as suas dores, as suas indignações, tudo está ali. O autor está ali. E aí, para te dizer que isso é uma mistura de várias coisinhas, né? E várias coisonas, em várias situações, e que é interessante porque eu fiz isso há muito tempo atrás. Eu acho que eu fiz em 2006. E aí ele esfriou 10 anos. Esfriou 10 anos. Em 2016, eu larguei esse. Eu tenho vários textos que eu faço e largo. Como esse de 1989 que eu chego. E aí eu larguei uma pasta no computador. Quando foi, e eu tenho tudo organizado, porque eu sou professora, então eu tenho tudo organizado, tal, pastas, as minhas coisas, que é um projeto. Sabe o projeto que você faz? Né? A gente faz teste, faz projeto. Aí estava organizado lá, abandonado. Um dia eu vi que tinha um concurso na Itália e que tinha categoria livro infantil. E foi exatamente em Turino, no Salão do Livro. Aí eu sabia que o concurso ia ser complexo. Eu fiquei um mês trabalhando esse texto todo dia. Aí tem essa questão da transpiração. Eu ia e voltava, e voltava. E aí tinha o desafio, porque o concurso tinha métrica, ou seja, tinha uma quantidade X de palavras, uma quantidade X de páginas, o corpo X da letra Y, enfim, aqueles protocolos, aquelas regras de concurso literário. E isso, por um lado, irrita muita gente, mas por outro te dá um desafio. E aí eu comecei a formatar o texto dentro que tinha que ser. Então eu comecei a mexer. Eu mexi nesse texto umas 15 vezes. Só para te mostrar, assim, que não dá para se sabotar e não ter disciplina. E aí eu mexi nele umas 15 vezes. Ele é todo trabalhado. Ele é trabalhado, palavra. E aí, tudo. Ele é todo trabalhado. E depois ele ganhou o prêmio, aí ele foi para a editora, trabalhou de novo, cortou de novo. Nossa! Então, assim, às vezes as pessoas veem um texto de 3 páginas, que o infantil dá várias páginas, você vê corrido. Ele, às vezes, é milimetricamente trabalhado ali. Sim, isso deu para perceber pelo ritmo que vai acontecendo. E o ritmo ali de cada palavra, não tem nada sobrando e nem faltando. Isso que me mexeu. Olha que legal. Olha, eu estou feliz que você percebeu, mas se você percebe isso, é isso que você tem que fazer com você. É isso que você tem que fazer. É como um atletismo. Às vezes eu sinto isso, é complicado falar, né? Porque muito escritor, intelectual não gosta de esporte. Eu gosto, eu jogava vôlei, eu adoro basquete, eu adoro correr, eu adoro. E veio numa família, meu avô foi campeão, meu bisavô foi campeão de remo, então eu sou de uma família muito ligada ao esporte. Meu primo é do vôlei, foi jogador profissional. Então, assim, é disciplina, é como um atletismo. Aí você faz uma marca e depois você fala, não, agora eu posso fazer melhor, então agora eu vou treinar para fazer melhor. O que ficou ruim da outra vez? Então não posso repetir, vou fazer.
E você vai melhorando. E às vezes você vai ouvindo os outros também. Às vezes não, tem que ouvir. Criança, infantil, você tem que ouvir criança. Se ela falar alguma coisa, presta atenção. Que ela que está... É para ela que você... Foi para ela que você escreveu. Né? Então, antes de publicar, às vezes eu leio para crianças, assim, pergunto o que acha. Então, você tem sempre um laboratório, né? Qualquer projeto. Sim. Né? Então, e aí é um atletismo, né? Assim, porque as pessoas acham, eu tive uma ideia. Às vezes aquela ideia é muita relação. É uma ideia, mas até ela ficar pronta... É o pontapé inicial, mas aí até você sentar e organizar aquilo, aí depois você vai olhando e deixa lá. Geralmente é assim, abandono. Esse livro agora que vai sair, o próximo, eu acho que ele já teve 9 ou 10 leituras. Nossa. 9 ou 10 leituras. Não só minha, eu entreguei, depois que eu entreguei foi e voltou. E vai e volta mesmo. E aí pergunta coisas, aí eu elaboro, às vezes eu troco umas coisas, às vezes eu acrescento outras. É como se fosse uma provocação. Né? Porque perguntar, mas e se acontecesse isso? E o personagem, porque você está construindo um universo, um personagem, né? E o público é bem mais exigente, eu acho. O público infantil não é qualquer coisa, assim. Não é, só ritmo, não. Tem que ter a história, tem que mexer com eles. Não, eu acho muito mais difícil. Se a criança não gosta, ela larga e acabou. Né? Ela não tá mais, né? Eu acho que é um trabalho muito difícil. E é mesmo. Tem técnica, por exemplo, quer ver, que nem dramaturgia, livro infantil tem muito isso. Você que gosta de escrever, você começa construção de núcleos de personagens. Aí você, às vezes, muita gente faz isso. Eu já fiz muito isso, é um erro crasso de quem escreve. Literatura, ficção. Aí você começa os núcleos. E aí, às vezes, no meio da história, o núcleo se dissolve, aí chega no fim, cadê aqueles núcleos? O que aconteceu? Para você tirar eles ou passar para outros, as coisas têm que acontecer, não pode sumir. Sim. Sumir um personagem que surgiu no meio, não está mais, no fim ele saiu. Ele pode sair, ele pode entrar e sair a hora que você quiser. Você não pode dar cabo de núcleos e personagens que surgem, eles evaporam. Não é? Não faz sentido. Isso vai desamarrando um texto. Então, o texto tem muitas coisas, né? As oficinas literárias ensinam muito isso, né? Assim como em poesia você tem rimas internas. Então, é isso que eu estou falando. Tem inspiração? Tem. Sim. Mas você tem que... É como arquitetura. É como uma obra. Sim. Tem aquela casa que você entrega no básico e tem aquela que está com piso, está com a parede pintada, o papel de parede, aí tem é isso. São acabamentos. Então, isso que faz autoria ou não, né, de um bom artista. Eu falo isso sempre também quando eu dou aula, porque senão, cadê tua voz? Se tua parede é branca igual do outro, o piso é igual, tudo é igual, cadê a tua voz, a tua textura, o que você está usando ali? Ou na música, ou no texto, ou na tua interpretação, o que te faz artista? O que você traz que não está no do outro? Né? Verdade. E aí isso é que tem que olhar para dentro, porque aí a pessoa fica olhando para o que o outro está fazendo, não fica vendo o que ela tem para fazer. É verdade. Filme, então, cinema passa muito isso. Todo mundo, assim, eu adoro. Assim, eu tinha um diretor que eu trabalhava, que você vinha com referência e falava, eu não quero ver nada. Porque eu não quero ver, porque eu tenho as minhas ideias, e aí fica, se eu ver, vai achar que eu imitei, ou que eu estou usando, e eu já pensei, então não quero nem ver, senão vai achar que eu vi. Tem gente que adora ver para ter referência, é um processo, e tem gente que não quer ver nada para não influenciar nem saber. A Clarice Lispector mesmo era uma que dizia que ela não, às vezes não queria, quando ela estava produzindo, ela não queria ver o que os outros estavam fazendo. Ela ficava na imersão dela, e depois ela ia ler os outros, tal, mas no momento dela, ela não ficava misturando com o que estava sendo feito do lado de fora. Sim. Mas isso é muito pessoal, não é uma fórmula nem uma regra. Cada pessoa tem um processo de lidar com a tua criatividade, criação, concatenar as ideias e fazer elas existirem, saírem do plano só das ideias. Né? Nossa, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Estou tão feliz de conversar com vocês são uns amores, eu adorei também. Foi um prazer. A gente também, uma honra, um prazer,
descoberta de coisas. Tudo, Você né? falando da literatura feminina, são coisas que eu nunca tinha pensado. E olha que eu leio tudo e assim, foi uma abertura de horizonte mesmo. Sim, eu falei, tá abrindo os olhos, né? Por exemplo, ó, eu acho assim, concordo com você que existem, assim, dentro dessa questão da literatura feminina, existe a questão de não chamar a mulher de poetisa. E aí sim, eu bato um martelo junto, que isso vem desde a Cecília Meirelles, porque a Cecília Meirelles, ela acreditava que falar poetisa era diminuir. Ah, isso é coisa de mulher, como se fosse o chá da tarde que as mulheres se encontram, então a poesia poetisa. Então as mulheres não estavam nos grandes saraus com os poetas, que eram os poetas, né? E em inglês você não tem feminino ou masculino. Você, the poet, poet, the poet. Homem e mulher é poet. Então, o português tem essa questão feminino-masculino, como o alemão também tem, não é uma coisa só do português, do espanhol. Mas aí tem essa coisa da poetisa. Então, existe todo um movimento, desde a Cecília Meirelles, ou seja, não é de hoje, né? Que Cecília Meirelles, que eu já tenho mais de 50 anos, imagina, Cecília Meirelles. Então, é bem antigo isso, não é nenhuma novidade, de que todos são poetas. E eu sempre, com todas as questões que eu trabalho de poesia, eu tenho esse Feminino Infinito, que é um projeto que eu desenvolvo, que, na verdade, é para valorizar a voz ativa e expressiva da mulher. A mulher como protagonista. Pode ter homem? Pode, na plateia. Homem na plateia. Então, por exemplo... Não, é verdade. É verdade. A mulher tem que ter protagonismo. Né? Claro. E agora também não precisa ser só para a mulher assistir. Pode ser para todo mundo. Aliás, o ideal é que seja um público bem misto, que aplauda a mulher, né? Não só mulheres. Então, que seja bem misto, exatamente. Né? E aí já teve, por exemplo, uma banda, tem uma artista que ela tem músicos homens, mas ela é cantora, ela é compositora, as músicas são dela e ela está cantando com violão. Aí tem 2 ou 3 caras junto na banda, tudo bem, não precisa ser uma banda só de mulheres, mas a banda é dela. Então, só para dizer que Feminino Infinito não é tão radical que os homens não podem participar. Já teve peça que o homem dirigiu, mas a protagonista era mulher, o tema era sobre o feminismo, e podem ter homens juntos na parceria, mas as mulheres têm que estar na linha de comando desse processo, da voz, da expressão, seja teatro, a peça de teatro, o filme, o documentário, as artes visuais ou a música, o que seja. Pode ter parceria com homens, mas a mulher não pode, porque está com o parceiro homem, não ter o seu protagonismo. Então, e é isso só que o Feminino Infinito exige como um feminismo, vamos dizer, mais equalitário, onde mulher... E aí nunca tem, assim, por exemplo, roda de mulheres, aí pode ter homem junto para elas se apresentarem, mas nunca vai ter um homem junto, são sempre mulheres. Compositoras, autoras, fotógrafas, escritoras, bailarinas. Aí pode ter o cara que faz a luz para a bailarina, pode ter o que toca a guitarra junto com a outra que está no violão. Não tem problema, mas ela tem que estar se sentindo ali, conduzindo a arte dela, sem opressão, sem bloqueio, sem se sentir, não, então não tem lugar para mim, porque tem um homem fazendo. Isso, é espaço para E aí a poetisa nesse lugar não é usada, porque aí é a poeta. Nós somos iguais, não tem uma poesia de mulher. Aí eu concordo com você, mas é uma poesia. O feminino infinito é que nós podemos infinitamente ser criativas e procriar e sermos femininas. E o feminino, ele vem de uma coisa da reprodução, da fertilidade. Né? Então, tanto que no reino animal tem a planta macho, a planta fêmea. Então, a fêmea que fertiliza. Então, o feminino infinito é a fertilidade infinita nas artes. Mas não quer dizer que é feminino porque é uma coisa de mulher, e é isso. Então, é como se fosse uma coisa menor ou pejorativa, que é todo lugar que a gente não quer. Nenhuma mulher quer esse lugar, eu acho. Ali aquela poesia que mulher escreve, né? Não. Poesia escrita por mulheres, né? Poesia que mulher escreve. Né? É diferente. Mas só para fechar essa questão do feminismo, que você disse que gostou de ver a diferença e perceber. Tem essas questões. Que bom. É lindo, lindo. Obrigada. E até coisas que a gente também acaba não observando, né? Mesmo sendo mulher. Que você falou.
A gente está tão habituado, já vem lá de trás, está enraizado. E você mesmo... Mas é que nem... Não- É que nem o racismo estrutural, né? Que é uma coisa horrível, né? Esse livro da Djamila Ribeiro é maravilhoso, eu recomendo, Ganho Jabuti. As pessoas lerem também é muito importante. Então, o machismo estrutural. E isso acontece. A mulher é machista. Quando a gente fala machismo, não é só o homem. O homem é um vilão. A mulher é machista. E tem homens maravilhosos também, não é assim, né? A gente está falando da polarização, de um desequilíbrio. Na verdade, quando há equilíbrio, é muito legal, existem as diferenças, as divergências. Que tédio que seria se fosse todo mundo igual, né? Verdade. Seria muito chato, Horrível. Com certeza. Ô, muito obrigada, viu, Paula? Muito obrigada mesmo. Nossa, conversamos sobre muitas coisas, né? E o seu livro, né? do seu livro, né? Tudo partiu dele. Quem quiser comprar o teu livro, como é que faz, Paula? Tá na Amazon? Olha, ele não está na Amazon, ele está no site da editora Algaroba, mas vocês podem entrar na minha página de autora. Eu tenho uma página no Facebook. No Face eu vi. É Paula Valéria Andrade. No YouTube também, Paula Valéria Andrade. No Instagram, Paula Valéria Andrade. A única diferença é que no Instagram é com A só, nos outros é com 2 A. E aí também, se der um Google Paula Valéria de Andrade, haja tudo isso. E aí, nessas páginas, tem o link desse livro para essa editora, tem dos outros livros que tem aqui também, ó. O Universo de Nós Dois, que é da editora, é uma plaquete, é da editora Primata, Poesia Primata, ela está em desconto até no Natal, que eles mandaram dizer aqui. Que é uma graça, foi lançado um pouquinho antes da Flip ano passado. Nossa, é novo. Mas é uma coleção de uma plaquete. Esse aqui que eu participei, que é um grupo de Portugal, Brasil, que foram escritores escrevendo na pandemia. Mas esses são livros de antologia. E esse Mulherio das Letras, que é o que eu participo, que é o que eu falo. Mulherio das Letras de Portugal. E eu acho importante os coletivos femininos, e esse trabalho para esse fortalecimento de grupo, né? Que é como eu falei, eu vejo como um esporte. É como você tem um time de vôlei, você tem um time de futebol. Você tem que ter grupos coletivos e gente trabalhar junto, um motiva o outro. Tem aquele que nunca fez nada, aí se envolve e começa a fazer. Tem aquele que já está fazendo há muito tempo, e aí puxa os outros. E é isso, o coletivo é bacana para isso. Para fazer o negócio andar, é verdade. Se não, fica ali um separado e empacado, e não vai chegar a lugar algum. Juntando. Essa troca. Exato, essa troca é que enriquece, né? E provoca, um provoca o outro, uma provocação positiva para a pessoa até escrever, né? E pensar, ou desenhar, ou criar, ou fazer o que está fazendo. Ou fazer uma matéria, vocês são jornalistas, fazer uma pauta. Né? Sim. Gente, muito obrigada. Vocês são um charme. Vocês são muito. Obrigadão, já te alugamos aqui agora que eu vi, já passou. Não, imagina. Não, adorei, ainda bem que não caiu aqui no Instagram. Uma hora e meia de conversa maravilhosa. De aluguel. Para quem entrou depois, vai poder. Olha, caiu. Caiu. Para quem quiser. Pra quem quiser ver. O celular é assim mesmo. Não vê que às vezes fica balançando, é que eu tô achando as mensagens. Normal. E para quem quiser ver a conversa. Não é Rede Globo aqui, né? Coisa a gente tá com o nosso celular. Então. É bom dizer que a gente está vivo, que é ao vivo e que não é gravado, né? Não tem nada fake. Não tem nada de fake, é tudo natural. Para quem quiser ver a conversa ao vivo, vai ficar aqui no Instagram e também no YouTube. Tá bom? E deixa eu agradecer, ó, o pessoal que me deu o prêmio, o Rogério que entrou. Ai, é lindo. Obrigada, gente. Mesmo. Prêmio Guarulhos de Literatura. Lindo. Foi agora em novembro, né? Ou outubro? Foi dia 21 de novembro. Novembro. 21 de novembro foi a entrega. E foi a única vez que eu saí assim. Eu saí 2 vezes na pandemia. Uma para ser parecerista da Lei Aldir Blanc lá em Piracicaba, que eu fui a trabalho e tomei coragem, e a outra para receber o prêmio. Foram 2 momentos que eu achei que eu tinha que contribuir com a cultura e tinha que ir. E foi incrível. Com certeza. Bom, ano que vem, muito obrigada. Obrigada. Ano que vem tem um livro novo, que eu vou contar aqui para vocês, inédito, que é O Novo no Ovo. O Novo no Ovo
Vai prometer. É um livro de Que legal, poesia. já adorei o Ele título. passou no PROAC, ele é em cima do palíndromo de ovo no ovo, um dentro do outro, e Sim, esse é. ovo, como o ovo de Colombo, o ovo da serpente, o ovo de Duchamp, Vai o ovo permear, então. evoca o que Sim. veio primeiro, o ovo, a galinha, e É. toda uma lógica em cima disso daí em poesia visual e palíndromes e jogos poéticos e filosóficos Nossa, em cima do que já é adorei. renascer, né? Então Tá você bom? Mas volta aí para falar sobre esse livro, eu hein? volto. Vai Tem ser mais com o Guto coisas que vierem, Lacaz. né? Vai ter um projeto lindo do Guto Lacaz, projeto gráfico, vai ter fotografia, um livro assim que nós Que vamos fazer rico, com muito então. amor. Sim. Tá bom? E aí, quando tiver, eu Perfeito. venho divulgar aqui com vocês. Muito feliz pelo Com convite. certeza, tá mais que convidada. Aí é só avisar, fala com a gente lá. Tá ótimo. Obrigada, Obrigado, gente. Muito Paula. obrigada Um mesmo, beijo. foi Boa maravilhoso. noite. Muito, em tudo. Foi Tchau, maravilhoso tchau. mesmo, adorei. Valeu, Obrigado para quem obrigada a assistiu. todo mundo Boa que estava aí, noite. passou, ficou. Obrigada a toda essa audiência leal, maravilhosa. Adorei os comentários. Depois Boa vai noite. ficar lá no Instagram. Um beijo Boa para todo noite, mundo. tchau, Paulo. Tchau. Tchau. Tchau.